Que alegria entrar na sua casa. Estamos começando mais um programa Luz para os Meus Passos. Um programa onde você vai ficar 1 hora com a gente meditando a palavra de Deus. Tem coisa melhor, gente? Tem coisa melhor para fazer, ainda mais nesse final de domingo, domingo dia do Senhor, através da TV Canção Nova. Muito bom estar com você. Se você puder, fique conosco até o final deste encontro, que vai ser maravilhoso. Quero saudar você que está vendo em outro dia, outro horário, pelo canal do YouTube, Frei Gilson Barra Som do Monte, pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão, pelo Canção Nova Play. É uma alegria ter você aqui. Lembrando que todos os programas ficam nessas plataformas, de forma que você pode compartilhar na hora que você quiser. E eu vejo muita gente que diz assim, eu preciso rever o programa para anotar melhor, para entender melhor o que foi dito. Então essa é a vantagem de ter tudo aí nos streams, onde você pode acompanhar o programa. Deus te abençoe. É com muita alegria que eu quero já acolher Dom José Falcão no nosso meio, sua bênção. É uma alegria tê-lo aqui mais uma vez. Deus abençoe sua vida, estou muito alegre também por estar aqui. No último programa, vimos, na verdade, já tem uns programas que estamos vendo o quadro cronológico do Antigo Testamento. A história é vasta, anos e anos de história. E no programa passado, vimos o cisma que ocorreu entre o reino de Israel e o reino de Judá. E aí Dom José nos trouxe os reis do reino de Israel, alguns profetas, como o profeta Elias, o profeta Eliseu, e para este programa, ficou de nós começarmos a falar do reino de Judá. Então é isso, Dom José, eu queria que o senhor começasse por aqui, o reino de Judá, que não tratamos no programa passado, e que o senhor disse que inclusive é o mais importante. O ponto de partida é Roboão, filho de Salomão. Ambos, o pai e o filho, tiveram um inimigo comum, declarado. Enquanto Salomão estava vivo, Jeroboão, que era o seu colaborador próximo, vamos chamar de um general, se revolta contra Salomão. Mas não consuma o cisma. É com a morte de Salomão que Jeroboão vai obter o que ele tanto queria. Há uma assembleia na cidade de Siquém, o filho de Salomão, já o rei Roboão, se reúne com eles dão um certo conselho, e recomendo depois a leitura para a gente não se estender, já vamos entrar no reino de Judá. Ele não atende, então os líderes das 10 tribos dizem, você fique para lá e a gente fica para cá. E aí eles chamam Roboão para se tornar o primeiro rei deles. Aí depois vemos a triste realidade dos 2 santuários, de Dan e de Betel, bezerros de ouro para serem adorados. A prática da idolatria passa a ser, digamos assim, uma política do rei, que obriga todos a adorar o bezerro de ouro, no santuário de Dan e no santuário de Betel. E já vimos a história até o desaparecimento do reino do norte, quando um reino pagão invade aquela região e coloca os colonos, e temos a origem, a união dos colonos com as judias que ficaram do povo chamado samaritano. Agora vamos ao reino do sul, capital, reino de Judá, capital Jerusalém. Primeiro rei, Roboão, filho de Salomão. Depois, Abiam. Depois, Asa. Depois, talvez esse seja um dos melhores reis, Josafá. Depois, Jorão. Depois, Ocosias. Depois, Atalia. Depois, Joás. Depois, Amazias. Depois, Osias. No ano 740, entre Osias e Joatão, mais ou menos ali pela época da morte de Osias, nós temos a vocação de Isaías, profeta Isaías. O grande Isaías. O grande Isaías. Depois temos Joatão, e é no governo de Joatão que começa a pregação de Miqueias, o profeta. Depois temos o rei Acais. Lembra? O Senhor
eis que a Virgem conceberá e dará à luz um Darás um filho. filho. O oráculo de Isaías sobre Emanuel, Isaías capítulo 7, é dirigido a esse rei. E essa profecia é muito cara para nós, que é uma profecia a respeito do nascimento de Jesus. Profecia que vai ser citada no Novo Testamento. Muito bem. Então, chegamos ao ano 721. Até então, até o ano 721, nós temos 2 reinos. Ok? No ano 721, a queda da Samaria. Desaparece o reino de Israel. Só fica o reino de Judá. Ok? Certo. Então, a partir de agora, nós vamos tratar somente do reino de Judá. E desaparece com guerra essas Desaparece. coisas? Desaparece no sentido, não temos mais reis, Ah, tá. Aquela terra agora é propriedade do império que assumiu, a Síria, se não me engano, Então, o reino do norte não existe mais. A terra agora é propriedade da Assíria. Sim? Vamos então ao reino de Judá após o desaparecimento do reino do norte. Ezequias, excelente rei, ministério do profeta Isaías. Veja, a vocação de Isaías é no ano 740, não é? Sim. Muito bem. Então, nós temos ele exercendo o seu ministério também durante o reinado de Ezequias. Depois temos o rei Manassés, depois temos Amon, depois temos Josias. No tempo do rei Josias, o livro da lei, aquele redigido por Moisés, lá atrás, que havia se perdido, é descoberto. E Josias faz uma espécie de reforma religiosa. Isso diz respeito aos matrimônios, a proibição de matrimônios mistos, a pureza do templo, um maior zelo para com a casa de Deus, o templo, proibições de idolatria, etc. Digamos assim, uma busca para reviver e viver e implementar e atualizar as prescrições da lei de Moisés que havia se perdido. É aqui que nós temos, durante o reinado de Josias, a primeira redação dos livros de Josué, Juízes, primeiro livro de Samuel e segundo livro de Samuel, primeiro livro dos reis e segundo livro dos reis, e ali por volta do ano 612, o exercício do ministério do profeta Naum. Eu estou colocando em letras, em negrito, os profetas, porque os nomes dos livros e os profetas, para que fique bem claro que estamos preparando o Antigo Testamento. O Antigo Testamento está sendo redigido sem pressa e durante muitos séculos, por muitas pessoas, num período que vai demorar 1000 anos. 1000 anos. 1000 anos, exatamente. Muito bem, agora chegamos em Joacás, que governou pouco tempo, menos de um ano, ano 609. Depois temos Joaquim, e durante o governo de Joaquim, o profeta Jeremias vai profetizar que o povo vai passar 70 anos no exílio. Veja, a profecia, vocês estão desobedecendo a Deus. Vocês estão sendo infiéis, vocês estão praticando a idolatria. Voltem-se para o Senhor, adorem o único Deus, sejam fiéis à lei de Moisés, porque se isso não acontecer, vocês serão punidos. Então, em Jeremias capítulo 25, versículos 1 e 11, nós temos a profecia. 70 anos vocês vão passar no exílio. É nessa época também que temos o exercício do ministério do profeta Abacuque. No ano 598, Joaquim, com M, passa o seu governo, ele é substituído por Joaquim com N, Joaquim. E é quando acontece a primeira deportação para a Babilônia. O exílio para a Babilônia aconteceu em 3 etapas. Primeira leva de deportados, segunda leva de deportados, terceira leva de deportados. De sorte que da primeira leva, nós temos até o retorno 70 anos. Então, 70 anos você conta a partir da primeira leva de deportados, que acontece aqui no ano 598.
Está claro, fez Gilson? Só até para agora? explicar para as pessoas o que significa é o povo sendo escravo em Babilônia? Sim, exatamente. Deportado. Você pega, deportado vem de porta, né? Você abre a porta, fora. Deportar é colocar para longe, colocar para o exílio, levá-los para uma terra distante, como escravos, não vão passear, não, Desrespeitando viu? a liberdade deles. Sim, contra a vontade deles, sim. É forçada essa realidade. E quem Aqui- fez isso foi esse Joquim aqui. Não. Foi no governo de Joaquim que Babilônia levou o primeiro grupo de hebreus para o atual Iraque, né? Babilônia. E meio que retorna-se ao que eles viviam no Egito na época de Moisés. De certa forma vai ser pior. Vai ser pior porque a gente não sabe nesses 430 anos em que o povo viveu no Egito, quantos anos de fato eles sofreram agruras. Porque o livro do Êxodo começa com uma frase interessante, me parece, e subiu um faraó que não conheceu José. Lembra disso? Não. Vamos ao livro do Êxodo. Subiu um faraó que não conheceu José, e aí ele passa a trazer sofrimento para o povo. Deixe-me ver. Veja, Frei Gilson, Êxodo capítulo 1, versículo 8. Uhum. Leia. Entretanto, subiu ao trono do Egito um novo rei que não tinha conhecido José. Pronto. Então, foram 430 anos, correto? Uhum. A grande pergunta que a Bíblia não responde com exatidão é: quando foi que subiu esse faraó que não conhecia José? Se foram 430 anos que o povo passou no Egito, quantos desses foram de sofrimento? 1 ano? 2 anos? 3 anos? Isto é, o período das 10 pragas? Sim. Quantos anos? Não sabemos. O fato é que não foram 430 anos de sofrimento. Não. Os anos de sofrimento do povo no Egito foram os anos a partir da subida ao trono desse faraó que não conheceu José. Ficou claro? É porque eles gostavam de ficar lá, estavam com saudade. Já estavam bem consolidados, etc. Só que eles cresceram muito, né? E aí a memória de José, o grande benfeitor e tal, o hebreu que foi nosso governador, que cuidou do patrimônio do Egito, etc. Aí você vem 50 anos, 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos, a figura vai se perdendo na história, né? Aí sobe um faraó que não conhecia José. Aí, meu amigo, a coisa mudou de figura. Então, não dá para comparar. Quer dizer, Vossa Reverendíssima perguntou se era mais ou menos... Não. Eu não qualificaria a permanência do povo em Babilônia como uma permanência parecida com a do povo no Egito. Não. O povo no Egito, com toda certeza, a maior parte do tempo, desde a morte de José até a saída de Moisés, 430 anos, a grande parte do tempo, certamente, eles viviam em paz, não eram incomodados, não eram escravizados. Mas, de qualquer forma, é uma volta à escravidão. Ah, sem dúvida, sim. Então, foi uma permanência, os 70 anos todos, muito sofrida no cativeiro de Babilônia. Sim. Avancemos. Sim. No ano 590, aí chegamos a Sedecias. Sedecias foi o último rei de Judá. Ele governou de 598 a 587. Durante o seu governo, durante o seu império, Jerusalém é cercada, a cidade é saqueada, o templo é destruído. É um grande fato aqui, então, né? A destruição do templo. Exatamente. Significa que a idolatria estava grande e a destruição do templo significa isso, não destruir o templo do Deus verdadeiro por causa dos deuses falsos. O problema da idolatria sempre existiu no Reino do Norte e foi muito mais acentuado por causa dos 2 santuários, de Dan e de Betel. Mas o problema também existia no Reino do Sul. E dentre os motivos desse castigo de Deus
que acabou culminando na invasão da cidade, na destruição do templo, a idolatria estava presente também. Infelizmente, ela contaminava o Reino do Sul, sem dúvida alguma. É o tempo da segunda deportação. O profeta Jeremias aqui exerce o seu ministério. Quando o senhor fala segunda deportação, então é que mais gente agora vai vir. Que vai para o exílio, para o exílio. Isso, para o exílio. Vai para o exílio, exatamente. Sedecias, a Escritura descreve a cena triste. O Nabucodonosor coloca os filhos de Sedecias na frente do pai, mata os filhos na presença do pai e depois fura os olhos de Sedecias. Nossa. E Sedecias, com todos os outros, vão para o Babilônia e acabam morrendo para lá. Exatamente. O profeta Ezequiel, nos 23 primeiros capítulos do seu livro, profetiza a ruína de Jerusalém. Ele viu tudo isso. Essa primeira destruição. Sim, exatamente. Godolias, sim, então Nabucodonosor coloca um rei, uma espécie de rei biônico para governar Jerusalém. E tem uma rebelião contra ele, e ele é assassinado. Nossa. Aí, Nabucodonosor, de novo, invade a cidade, é uma tragédia, né? Nova deportação, os que escapam vão para a Babilônia. Ou seja, Dom José, a gente está olhando o senhor falar, já tem programas isso, para o povo também entender isto, eu acho que vai ajudar na leitura do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a história de um povo também, a história do povo de Israel. Sim. Então o senhor está falando, foi assassinado, guerras, Sim. sangue, aquela coisa. Isso vai ficar muito claro para nós, Sim. né? É a história de um povo descrita sem rodeios. Disse tudo, sem comentários, exatamente. Uhum. Bem, o profeta Jeremias, diante do assassinato de Godolias, que foi um governador biônico, esse Godolias não era judeu, não era hebreu. Nós vamos falar de judeus com a volta do povo do cativeiro de Babilônia, ali mais ou menos por Esdras e Neemias. Então, por enquanto, falamos de hebreus. O profeta Jeremias parte para o Egito e acaba provavelmente morrendo para lá. O profeta Jeremias, ele viu essa cena, ele não foi para o cativeiro, ficou em Jerusalém, só que a coisa estava pegando fogo em Jerusalém. Fizeram uma rebelião e um complô para matar Godolias, e Godolias é assassinado. Aí veio a rebordosa da parte do império, cuja capital era Babilônia. Sim. Bem, então, aqui no ano 586, 585, nós temos a grande deportação. Então, você soma, dá um total de 70 anos, até que sobe um imperador, cujo reino no começo era pequenininho, atual Iraque. Não, perdão, Irã. Iraque é a antiga Babilônia. Irã é a antiga Pérsia. Ciro, rei da Pérsia. Ciro. Então, essa briga, essa disputa entre Irã e Iraque, que, aliás, causou até uma guerra no passado, né, entre esses dois países. Isso é tão antigo quanto a Bíblia. O senhor está falando, eu já estou lembrando do tempo atual. Eles não... É um país que... Irã e Iraque são de maioria muçulmana, mas parece que um é xiita, o outro é sunita, alguma coisa assim. E tem diferenças também. Bom, ali é uma mistura de diferenças religiosas, de disputas milenares que remontam a essa época, né? Persas de um lado, babilônios do outro, etc. E tem também outros interesses de potências mundiais naquela região, enfim. É uma coisa antiga, antiquíssima demais. É uma região do nosso pai Abraão, né? O povo de Israel ficou lá no cativeiro, enfim. É uma parte do planeta Terra que é muito cara para nós e também para os judeus. Para os muçulmanos também, porque Abraão nasceu lá. Hoje chamaríamos Abraão de um iraquiano, né? Mas qual a importância de Abraão para os muçulmanos? É o pai deles. É o pai deles? Sim, é o pai deles. Como é pai dos judeus, como é pai dos cristãos. Nossa. Sim. No fundo, cristãos, muçulmanos e judeus somos todos irmãos em Abraão, que, conforme o apóstolo Paulo, é pai de todos nós. Para os muçulmanos, Abraão se chama Abraão. A etimologia é a mesma.
Sim. Podemos avançar? Podemos. Então, no ano 538, Ciro, rei da Pérsia, entra em Babilônia e toma o reino. Houve algumas batalhas, sem dúvida alguma, mas sem muita resistência. O Império Babilônio já estava bastante fragilizado, enfim. Então esse rei é um rei para defender o seu povo. Ele vai resgatar Ciro? o Ciro. Ciro, rei da Pérsia, sim. A palavra de Deus, em várias ocasiões, vai chamar Ciro de ungido. Deus mesmo chama Ciro de ungido. Isto é, Deus se utiliza desse homem pagão, que não acreditava no verdadeiro Deus, Nossa. mas ele se utiliza desse instrumento para libertar o povo. Ciro é chamado de ungido de Deus. Olha, o título que no Novo Testamento é dado para Jesus, o Cristo, o Kyrios, o Messiá. No Antigo Testamento, os profetas aplicam esse título a Ciro, rei da Pérsia. Porque quando Ciro entra, o que é que ele decide? Ele decide mandar de volta aqueles que não são que pertencem ao império, não é? Alguns historiadores dizem o seguinte: a cidade de Babilônia, que hoje é mais ou menos Bagdá, era uma cidade que tinha a parte rica, nobre, e também um grande cinturão de pobreza, dizem vários estudiosos. Então, Ciro optou por isso. Vamos mandá-los embora, a gente dá uma ajuda financeira para eles recomeçarem a vida deles, só que a terra deles vai continuar sendo sob o governo nosso, não é? E aí o povo volta. O povo volta com o edito de Ciro. Com o edito, é um documento, um decreto, o povo está autorizado a voltar. Lembra do Salmo? Os que semeiam entre lágrimas ceifarão com alegria, os que partem, partem chorando, os que voltam, voltam sorrindo, etc. É um salmo que traduz a felicidade do povo hebreu depois de 70 anos no cativeiro, graças a Ciro. Então, nós estamos aqui no item 7, a restauração durante o período persa. Ciro, rei da Pérsia, que dominou o Império Babilônio. Agora tem um dos maiores impérios de toda a face da terra. Ele englobou no seu império, que já era grande, todo o território do Império Babilônio. Então, no ano 538, o povo retorna do exílio. Quando o povo retorna, eles vão, primeira coisa, a cidade está abandonada, 70 anos, pagãos morando lá. Restauração do altar dos holocaustos. O altar, porque o templo está destruído. O altar. 537, fundação do segundo templo. Fundação, não é edificação, fundação, o alicerce. Depois vemos a construção do segundo templo. Repare, entre os anos 520 e 515. Veja, a fundação foi no ano 537. Então, 17 anos ou 19 anos para a construção do segundo templo. Bem menor, mais modesto. E aqui, né, Dom José, aqui, como está mais próximo da gente, começa a ficar mais fácil, por exemplo, para a arqueologia fazer as suas escavações e ver de fato que ano que foi, né? Parece que tem uma visita guiada dos próprios muçulmanos, porque temos o Domus da Rocha, né? Hoje a mesquita, aquela mesquita da cúpula dourada, parece que pode fazer uma visita às escavações, porque o templo, a mesquita atual foi construída em cima do antigo templo. Olha. Então se faz uma visita assim. Eu entrei uma vez na mesquita, mas não fiz essa visita. Nossa, eu não sabia que podia entrar, né? Podia. Quando eu fui, as relações estavam pelo menos respeitosas entre judeus e muçulmanos e tal. Mas nós entramos cristãos, né? Cristãos, entramos lá, vimos, etc. Uma visita turística, sim. Mas a resposta é sim, tem escavações. O templo do tempo de Jesus e o outro templo ainda, o primeiro templo. Sim, tem sim. É a época dos profetas Ageu e Zacarias. Depois, mais para frente, o profeta Abdias. Depois, mais para frente, Neemias, o profeta Malaquias. Provavelmente foi a época da redação dos livros de Jó, Provérbios, Cântico dos Cânticos, Ruth e muitos salmos. E, finalmente, de 350 a 330, temos a redação do livro do profeta Joel, primeiro e segundo livro das Crônicas, Esdras, o profeta Jonas e Tobias. Pronto,
como estamos a 2 minutos e 20 segundos do final, eu proponho a Vossa Reverendíssima que a época helenística a gente deixe para o próximo programa. Muito bom. É data demais, né? É data demais. Mas já perguntando para o senhor acha que a gente vai entrar no quadro cronológico hoje já do Novo Testamento também? Estamos no primeiro bloco? Estamos no primeiro bloco. Provavelmente sim, a não ser que os disparos de Frei Gilson que não estão na pauta sejam muitos. Porque eu já estou trazendo isso porque o Dom José achou por bem fazermos um quadro cronológico também já do Novo Testamento. Então, olha que bênção, você vai receber um quadro cronológico da Sagrada Escritura inteira, Antigo e Novo Testamento. Então, eu creio que sim, já no próximo bloco estamos terminando o quadro cronológico do Antigo Testamento e a gente já vai conhecer, então, do Novo Testamento também. Olha, isso tem sido muito importante para nós. Por mais que nós não estamos aprofundando, Dom José vai soltando as histórias, aconteceu isso, aquilo, outro. E geralmente, se você não conhece a história bíblica, você fica perdido. 70% das histórias que ele falava, eu sabia o que era. Os outros 30%, eu estou perdido, igual você, entendeu? É muita história, a gente teria que ter um bom conhecimento da Sagrada Escritura para entender cada história, o que aconteceu naquele tempo. Mas você vai ficando em paz, fica tranquilo, que pouco a pouco a gente vai estudando. E é o que eu falei já. Aqui, por hora, é um quadro cronológico, é um resumão. Mas como o nosso estudo aqui é Antigo Testamento, o meu anseio é que a gente vai estudando pouco a pouco essas partes difíceis da Sagrada Escritura, de uma forma que sempre também Deus vai falando ao nosso coração. E eu tenho certeza que você está amando. Então, próximo bloco, vamos falar sobre a época helenística e também já começamos o quadro cronológico do Novo Testamento, tá bom? Deus abençoe. Um rápido intervalo só para você beber uma água. Você que está no canal do YouTube pode compartilhar com alguém este link e daqui a pouco a gente se encontra. Estamos de volta ao programa Luz para os Meus Passos. É uma alegria estar aqui com você. Vamos dar continuidade ao quadro cronológico do Antigo Testamento. Estamos no finalzinho. Já é o 8º tópico que nós estamos, na época helenística. E assim vamos dar também início ao quadro cronológico do Novo Testamento. Então, José, é isto. Chegamos na época helenística, que é do ano 333 a 63. 1 Macabeus, 2 Macabeus, Daniel 11. Para a gente compreender essa época, a gente tem que entender, vocês perceberam na história, o advento do Império Babilônia. Depois de muito tempo, o advento do Império Persa. Babilônia, atual Iraque. Pérsia, atual Irã. O Império Persa vai cair no ano 333. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma figura dos maiores imperadores que esteve à frente de um dos maiores impérios da história da humanidade. E ele, natural da Macedônia. Macedônia não é somente a atual Grécia. Na época, a Macedônia era uma região que envolvia muitos outros países atuais. Mas, essencialmente, Grécia. Helenos, ou Helenike, em grego, Grécia. Não é? O país helênico, o país grego. Então, Alexandre Magno. Alexandre o Grande. Há vários filmes de Hollywood sobre essa figura que foi, sem dúvida alguma, uma das mais importantes do mundo antigo. Grande general, um conquistador dos impérios. O seu império se tornou, dizem alguns, que até mais vasto do que o Império Romano. Outros dizem que não, outros até defendem que foi mais ou menos a mesma área, só que em regiões diferentes, enfim. Alexandre Magno assume,
não é? Toma posse de todo o império persa. A Pérsia desaparece como império, não é? E isso vai até o ano 63, quando, no que toca à Terra Santa, Pompeu conquista Jerusalém. Então, do ano 333 ao ano 63, nós vamos ter na Terra Santa o domínio helênico. É a época helenística. Ou seja, o domínio da Terra Santa é de imperadores ou generais, de oriundos da Macedônia, atual Grécia. Com a morte de Alexandre Magno, o seu imenso império é dividido em 4 partes. Uma das partes, e a capital vai ser em Alexandria, no Egito, vai ficar com um grande general de Alexandre Magno chamado Ptolomeu, Ptolomeu I. Ptolomeu I vai ser o começo de uma dinastia que vai se prolongar até o ano 63. A Terra Santa, que é pertinho do Egito, vai pertencer àquela, digamos, 4ª parte do império, que vai ficar sob a responsabilidade de um dos generais de Alexandre Magno, Ptolomeu I. Depois dele vem os outros generais e tal, sempre geralmente da mesma família. Aqui está Ptolomeu II. Calma. Não, é o Ptolomeu II mesmo. é 250. Tá. É 250. Tá. O Ptolomeu I é 333. Tá. Ok? Muito bem. Ptolomeu II manda traduzir para o grego a lei pelos 70. Lembra da Septuaginta? Sim. A versão dos 70 tradutores. E Ptolomeu II já é o sucessor de Ptolomeu I. Muito bem. Então, de 333 até 250, nós temos o primeiro imperador, digamos assim, o primeiro general, que é Ptolomeu I. Depois vem Ptolomeu II. Então, em 333, vai começar um domínio dos Lágidas. Quem são os Lágidas? Lágidas ou Ptolomaicos. Ptolomaicos vem de Ptolomeu. Ptolomeu foi um dos generais de Alexandre. Com a divisão do império, o Ptolomeu ficou com uma considerável parte do império. Capital, Alexandria. E a Terra Santa pertencia agora à autoridade dos Ptolomeus. Muito bem. Aliás, um desses vai se tornar a grande figura, o grande inimigo de Israel, porque ele vai introduzir aquilo que o livro de Daniel já insinua, e também o primeiro livro dos Macabeus, a abominação da desolação. Ele vai introduzir costumes pagãos, os ginásios. O ginásio naquele tempo eram os lugares onde as pessoas corriam nuas. E isso era proibido para os judeus, e também a profanação do templo para colocar a estátua de uma divindade no próprio templo, o que acabou provocando a revolta da família dos Macabeus. Lembra de Judas Macabeu? Sim. Lembra de Matatias, se não me engano, o pai de Judas e dos seus outros irmãos? É o período daqueles acontecimentos narrados no primeiro livro dos Macabeus e segundo livro dos Macabeus. Estamos ali mais ou menos pelo século II. Enfim. Bom, mas isso é um pouquinho mais para frente, no ano 166, veja aí. Mas vamos por etapas. Então, nós temos a Judéia sob o domínio dos Lágidas, até o ano 200. Depois do ano 200, vamos chegar lá. Ptolomeu II manda traduzir para o grego a lei pelos 70, a versão dos 70, tradução do hebraico para dos livros escritos em hebraico para o grego. Uhum. Na época, no ano 230, provavelmente temos os livros de Eclesiástico e Esté. Vejam, os livros mais recentes, né, os que foram escritos por último. A partir do ano de 200 a 142, a Judéia fica sob o domínio dos Seleucidas, primeiro livro dos Macabeus. Depois, Jesus ben Siraque, entre o ano 180 aproximadamente, compõe o livro do Eclesiástico. Aí vem
166 a 60 temos Judas Macabeu, sucede a Matatias, o seu pai. O Matatias foi quem conclamou os judeus a se rebelarem contra essa profanação de Antíoco IV Epífanes, ou Epifanes, não é? Depois tem um certo período, não é? Em que os judeus governam a Terra Santa. Depois esse período dá lugar aos sucessores de Matatias, infelizmente, acabam fazendo acordo com Roma, o que para muitos judeus isso foi uma traição. Mas no começo era apenas a fé judaica, apenas os judeus não queriam acordo com ninguém, para preservar a pureza da fé de Israel, que havia sido profanada, que estava sendo profanada, etc. A época dos Macabeus. Depois eles acabaram fazendo aliança com os sucessores, né? Os que, depois da morte de Matatias, depois de Judas Macabeu, os outros acabaram fazendo acordo com Roma. Bem, depois, sim, no ano 160 temos o segundo livro dos Macabeus. No ano 130 termina a redação do primeiro livro dos Macabeus. Entre os anos 100 e 50 temos o livro de Judite. No ano 63, Pompeu conquista Jerusalém. E, finalmente, o último livro da Bíblia, o mais recente, provavelmente escrito no ano 50. Então, vejam, eu tive que omitir muitas coisas, muitos fatos, muitos acontecimentos narrados no Antigo Testamento, mas essa ideia foi precisamente que a gente tivesse uma visão de conjunto dos principais acontecimentos e das figuras mais relevantes, os reis, os profetas e os livros escritos. Eu penso que aqui ficou muito bom, Dom José. Menos, aliás, para terminar, eu vou pedir para a Uniceia, agora de uma vez só, eu vou falando e vai aparecendo aí na sua tela. Eu vou só falando, o Dom José separou em 8 etapas, então eu só vou falando o nome da etapa e você vai só revendo, para que você entenda o itinerário que a gente fez, né? Então, começamos ali, primeiro tópico com as origens, Gênesis 1 a capítulo 11, capítulo 1 a capítulo 11. Aí as origens ali Adão, a lista dos povos. Segundo tópico, vai vendo aí na sua lista os patriarcas, Gênesis 12 a 50. Então vimos a chegada de Abraão em Canaã, os patriarcas no Egito. Terceiro tópico, Moisés e Josué. Vemos o Êxodo no ano 1250, a lei no Sinai, José invade a Palestina. Depois, quarto período, dos Juízes até Salomão, de 1200 a 931. Vimos então todos os juízes, 12 juízes, vimos a transição Samuel, vimos o primeiro rei Saul, depois o grande Davi, vimos isso, aproximadamente 1010 a 970. Salomão com a construção do templo, grande Salomão. Depois vimos o cisma, aquela importante cisma que aconteceu, o reino de Judá, o reino de Israel, a divisão que houve. Quinto tópico, Judá e Israel. Aí você pode ir vendo aí todos os reis de Israel, com os seus profetas, Elias, Eliseu. Chegando à queda desse reino em 721, nós vimos isso, uma data importante. Depois Judá, todos os reis de Judá, a vocação de Isaías, a pregação de Miqueias, o oráculo de Isaías em 716, com Acás. Sexto tópico, o fim do reino de Judá, 721 a 587. Vimos então o profeta Isaías, os reis, Manassés, Amon, Josias, Jocás. Vimos Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, profeta Naum. Vimos então o reinado de Joaquim com N, a primeira deportação para a Babilônia. Vai acompanhando aí na sua lista. Depois, em 598 a 587, vimos um importante, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, o cerco de Jerusalém, o saque da cidade, a segunda deportação. Ezequiel prediz a ruína de Jerusalém.
vimos o assassinato de Godolias, o profeta Jeremias, que é levado para o Egito, Isaías, mais uma vez, em 550. Sétimo ponto, a restauração durante o período persa, de 538 a 333. Vimos então o edito de Ciro, o retorno do exílio, o Dom José nos explicou isso, a restauração do altar para os holocaustos, a fundação do segundo templo, a construção do segundo templo, profeta Ageu, Zacarias, profeta Abidias, Neemias, profeta Malaquias, Jó, Provérbios, Cântico dos Cânticos, Ruth, Salmos, profeta Joel, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, o profeta Jonas e Tobias. Então agora você está vendo de uma vez só todo esse quadro cronológico. E o último tópico que acabamos de ver, o 8º, que é a época helenística, de 333 a 63, onde vimos, e aqui eu não preciso repetir, porque acabamos de ver nesse programa, todo esse período helenístico. É muita coisa? É muita coisa, mas eu tenho certeza que ajudou a gente a estruturar um pouquinho na nossa cabeça essas realidades. Nós ainda temos 13 minutos de programa e aqui a gente aproveita até o último segundo para ensinar qualquer coisa para você que seja de grande valia para nós. E nós já vamos adentrar no quadro cronológico do Novo Testamento. Eu tenho certeza que vai ficar mais fácil para nós agora. Quem achou muito difícil o antigo, tenho certeza que agora o novo, agora está ficando mais acessível, está mais perto de nós, né? Toda a história que está mais perto de nós é assim. Mas só para você entender, se eu te falar assim para você, me descreva a história do Brasil desde a sua fundação, você consegue descrever? Eu garanto que eu não consigo descrever para você. Desde o ano que o Brasil foi descoberto até hoje, até falar a história do nosso próprio país a gente tem dificuldade. Imagina essa história que remonta a milhares de anos antes de Cristo. Então, não adianta querer que seja vida fácil, tá bom? Dom José, vamos agora para essa outra empreitada? Vamos. Quadro cronológico do Novo Testamento? Vamos. Quando eu cheguei no Novo Testamento, eu decidi fazer o seguinte. A primeira figura que eu tinha que colocar era a figura de um rei que governava a Terra Santa no tempo de Jesus. Foi essa figura que mandou matar os inocentes, as criancinhas, logo quando Jesus nasceu. Foi a essa figura que os magos do Oriente se dirigiram quando eles chegaram, conduzidos pela estrela. Onde está o menino que acaba de nascer, viemos adorá-lo, etc. O rei dos judeus, ele ficou apavorado e assim por diante. E depois o episódio, a fuga de Jesus para o Egito, e essa figura sombria mandou matar os inocentes. Então eu começo com ele. Que é Herodes Magno. Herodes, exatamente. Essa aqui já acho que tem uma confusão. Esse Herodes é diferente daquele que Jesus, quando está preso, já é diferente, já são Herodes diferentes. Sim, aqui é Herodes Magno. O outro, alguns chamam de Herodes Antipas, mas não é o Herodes Magno, não. O do tempo do nascimento de Jesus se chama Herodes Magno. Rei efetivo, nessa época, por determinação do imperador, todos os judeus são obrigados ao recenseamento. Cada um deveria se deslocar, os homens deveriam se deslocar para a sua cidade natal. E ele reinou bastante, 37 antes de Cristo. Foi, até 4 antes de Cristo. Até 4? Exatamente, exatamente. Foi nessa época que nasceu Nosso Senhor. Muito bem. Herodes Magno, isso não é relatado na Bíblia, mas Flávio Josefo, dentre outros historiadores, ele manda estrangular seus 2 filhos. Jesus devia ter 3 anos de idade quando Herodes mandou estrangular seus 2 próprios filhos, Alexandre e Aristóbulo, que tivera de Mariana I. Isso foi no... Jesus era novinho. Mas essa história a gente não está na Sagrada Escritura. Não, Essa aqui Flávio Josefo. Dentre outros. Mas Flávio Josefo é um historiador da época. Judeu, sim. No mês de abril do ano 7, Jesus devia ter 3 anos de idade ou 2 anos de idade, Herodes morre.
E aí o que acontece? Pode voltar, o José Exatamente. pode voltar. Então, se essas datas estão certas, provavelmente Jesus passou, criancinha, passou 2 ou 3 anos no Egito. Sim. Então, muito bem. Entre os anos 5 e 10, nascimento de Paulo em Tarso. Tarso é a atual Turquia. Ele nasce, cresce e é enviado para Jerusalém. Ele nasce quase na mesma época de Jesus. Sim. É um pouquinho mais novo que Jesus. Sim. Aluno de Gamaliel. Ele mesmo diz Sim. que foi aluno de Gamaliel. Por volta do ano 27, Herodes Antipas, Que é o outro. exatamente, casa-se com Herodíades, mulher de Herodes, seu irmão. É esse que, então, João Batista conversa com ele. E ele manda matar. Exato. Sim, João Batista diz, não é lícito a você ter a mulher do seu irmão, Filipe, né? Os dois, ele estava tendo um caso com a mulher do seu irmão. Aí a pregação de João Batista foi em cima, mas não mandou matá-lo porque tinha medo do povo. Então, é esse episódio que vai redundar no assassinato, a dança da filha de Herodíades. E o Herodes diz, o que você pedir eu dou, ainda que seja metade do meu reino. Ela não sabe o que pedir, vai, diz a mãe diz, traga a cabeça de João Batista no prato. Sim, sim. Outono de 27, nós temos a pregação de João Batista e o começo do ministério de Jesus. 27 anos aqui Jesus tem. Sim. Não. Não, é 30, porque 30. Aqui a nomenclatura, Jesus nasceu, segundo a contagem correta, 4 anos de Cristo, então 27, 30 anos. 30 anos. Sim. Páscoa de 28, Jesus Cristo está em Jerusalém para a primeira Páscoa, né? João capítulo 2. No João capítulo 2 é o episódio a expulsão dos vendilhões do templo, né? Começo de 29, prisão de João Batista, em Maqueronte. Flávio Josépo diz isso. Maqueronte é a atual Jordânia, não muito longe do Monte Nebo. E ele é decapitado. No dia 14 de Nisan, uma sexta-feira, a morte de Jesus, ano 30. Que, na verdade, equivale ao ano 33, porque a contagem aqui, veja, 37, Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, nasce no que hoje nós chamamos ano 3 ou 4 da era cristã. Então, o ano 30, nós temos, antes da era cristã, 3 com 30, 33. Ou seja, a numeração dos anos parece que, na verdade, houve um equívoco, sustentam alguns historiadores, de sorte que, na verdade, Jesus nasceu 3 anos antes, ou 4 anos antes, do que nós hoje passamos a contar a era cristã, ano 1, 2, 3, 2024, não é? Então, temos essa diferença. Uhum. Pentecostes do ano 30, que na verdade é o nosso ano 33, a efusão do Espírito Santo sobre a igreja. Depois temos a eleição dos 7 diáconos, Atos capítulo 6. Um ano depois temos o martírio de Santo Estevão, e a comunidade cristã é dispersa pela violenta perseguição, tendo à frente Saulo, perseguindo os cristãos. Eles se dispersam. Entre 34 e 35, Pedro na Samaria, o episódio de Simão o Mago, o episódio do centurião Cornélio, Atos capítulo 10, e também São Pedro em Jerusalém. Ali, por volta do ano 36, temos a conversão de São Paulo. Depois, a igreja de Antioquia, na atual Turquia, mas antigamente era Antioquia da Síria, a igreja ali é fundada. Depois temos o assassinato de São Tiago, Tiago Maior, na cidade de Jerusalém. Agripa I manda decapitar São Tiago. São Pedro é preso, Atos capítulo 12. Entre 46 e 48, temos a primeira missão de São Paulo. Ele percorre, dentre outras cidades e regiões, Antioquia, Chipre, Antioquia da Pisídia, Listra, Derbe, Icônio, Panfilha e Antioquia. Isso está nos capítulos 13 e 14. O Concílio de Jerusalém, isto é, aquela disputa, alguns judaizantes dizem, se vocês não circuncidarem e não observarem a lei de Moisés, não poderão se salvar. São Paulo se indigna contra isso, cria-se um celeuma na comunidade e todos sobem a Jerusalém para discutir o assunto.
Depois, no ano 50, temos a redação, provavelmente na Terra Santa, do Evangelho segundo Mateus, escrito em aramaico. Entre os anos 50 e 52, temos a segunda missão de Paulo, descrita nos capítulos 15 a 18 dos Atos dos Apóstolos. Dentre outras cidades e regiões, São Paulo vai a Chipre, Síria, Cilícia, Derbe, Listra, com Timóteo, Frígia, Galácia, Mísia, Troades, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, o discurso no Aerópago, Corinto. Atenas, a primeira cidade do continente europeu. E Corinto, depois a segunda cidade do continente europeu, ambas na Grécia. Em 51, a redação em Corinto das epístolas aos Tessalonicenses, primeira e segunda. De 53 a 58, a terceira missão de Paulo, Galácia, Frígia, Éfeso, Troade e Mileto. Depois, a redação, alguns dizem em Roma, outros dizem em Éfeso, da epístola aos Filipenses. Depois, em 57, a redação da primeira aos Coríntios, em Éfeso, da epístola aos Gálatas, em Éfeso, e da segunda epístola aos Coríntios, em Filipos. Entre 57 e 58, a redação da epístola aos Gálatas, em Éfeso, e da epístola aos Romanos, em Corinto. Pentecostes de 58, Paulo é preso no templo e comparece diante de Ananias e do Sinédrio, isso está em Atos 24. No verão de 58, em Jerusalém, Tiago, irmão do Senhor, à frente da comunidade. Segundo alguns, não foi Tiago maior, até porque ele já tinha sido assassinado, veja aí, na Páscoa de 44. A partir de 58, é outro Tiago, irmão do Senhor. Provavelmente não era apóstolo. De 58 a 60, Paulo passa 2 anos preso em Cesareia Marítima, Terra Santa. No ano 60, ele comparece perante Festo e apela a César, quer ser julgado em Roma, e vai para Roma. Outono de 60, ele viaja para Roma, os 2 últimos capítulos dos Atos dos Apóstolos. Entre 61 e 63, Paulo está em Roma sob custódia militar. Durante a prisão, ele redige a carta aos Colossenses, aos Efésios e a carta a Filémon. 62, provavelmente a redação da epístola de São Tiago, o irmão do Senhor, porque o outro já tinha morrido. Ano 63, Paulo é libertado e talvez tenha viajado para a Espanha, como ele promete na carta que ele escreveu aos Romanos, mas não é certo que ele esteve na Espanha, talvez tenha ido. No ano 64, a redação da primeira epístola de São Pedro em Roma e do Evangelho segundo Marcos, provavelmente na Terra Santa. Está em Éfeso, depois ele passa um pouquinho de tempo em Creta, na Macedônia, atual Grécia, de onde envia a primeira epístola a Timóteo, escrita em Filipos, Grécia, e a epístola a Tito. Depois, no ano 66, temos o martírio de São Pedro em Roma, a redação do Evangelho em grego de São Mateus, escrito na Terra Santa, o Evangelho segundo Lucas, escrito na Terra Santa, e os Atos dos Apóstolos, escrito em Roma, ou talvez a Grécia. No ano 67, a carta aos Hebreus é redigida, talvez na Itália. Paulo, de novo, prisioneiro em Roma, e escreve sua última carta, a segunda epístola a Timóteo, e logo depois ele é decapitado. Pouco depois da festa, na Páscoa de 70, Tito ataca Jerusalém com 4 legiões, incendeia o templo, conquista a cidade alta e o palácio de Herodes. Os habitantes são mortos ou vendidos ou condenados a trabalhos públicos. Entre 70 e 80, é redigida a epístola de São Judas, na Terra Santa, e também a segunda epístola de São Pedro, em Roma. Por volta de 95, São Paulo é exilado para Pátimos, a redação do Apocalipse. São João, né? São João. O Apocalipse, o Evangelho segundo João, escrito em Éfeso, a primeira epístola de São João em Éfeso e a segunda epístola de São João em Éfeso. E perto do ano 100, no começo do reinado do imperador Trajano, depois da morte de Domiciano, a morte de São João em Éfeso. Nossa, percorremos todo o Novo Testamento, a sua história. Muito 100 bom. anos, 100 anos. Gente, olha que beleza. Então, concluímos a cronologia de todo o Antigo Testamento, claro, não trazendo tudo, mas fatos os mais importantes, e também terminamos a cronologia do Novo Testamento.
muito feliz por isso. No próximo programa nós terminamos um pouquinho ainda sobre essas histórias para que a gente continue avançando. Lembrando que próximo tópico que a gente vai estudar, para você já ficar com o gostinho na boca, é pecado original, o primeiro pecado da história da humanidade e que consequências isso trouxe para nós. Então prepare-se que está chegando esse grande estudo. Obrigado, Dom José. Vamos pedir a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.